Leitura 335, 2 Coríntios, 5 a 7, Projeto 365 1º de dezembro de 2023. 2 Coríntios 5. Paulo fala sobre a habitação terrena e a casa eterna, isto o corpo humano e o espiritual. Ele aborda esse tema para falar que enquanto estamos aqui estamos longe do Senhor, mas em breve essa distância será retirada. Por isso, devemos viver pela fé. Os nossos olhos devem ser postos em Deus. Se fizermos isso, a nossa vida será dirigida pela vontade de Deus e estaremos prontos para o tribunal de Jesus Cristo, a habitação terrena e a casa eterna, o viver pela fé e o tribunal de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo e o ministério da reconciliação. Vivemos por fé, e não pelo que vemos. Houve uma época em que eu pensava que tudo dava errado em minha vida, mas não sem causa. O problema era que mesmo as pequenas coisas que tentava desenvolver só dava certo depois de muita perseverança e desgaste. Contudo, quando estudei 2 Coríntios 5, percebi que não acontece só comigo, mas com a maioria dos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Sobre isso, apóstolo Paulo fala que vivemos em uma habitação temporária e que por mais que as coisas deem errado aqui, devemos permanecer confiantes em Cristo. Mas por quê? Porque a nossa vida começa quando nos encontramos com o Senhor na eternidade. Até lá, devemos viver pela fé, não pelo que vemos. Ao invés de focar no que dá ou no que deu errado, devemos focar em viver a maravilhosa palavra de Deus, pois a qualquer momento a trombeta pode soar para nós e a partir deste momento, estaremos com o Senhor para sempre. Nosso maior objetivo não é ter uma vida com resultados humanos excelentes aqui, mas viver como cidadãos do reino, como herdeiros da vida eterna. O propósito de 2 Coríntios 5 não é para que você e eu vivamos como se nada nessa vida importasse, mas sim que olhemos para esta vida com a perspectiva de que, por mais difíceis que as coisas sejam nesta vida, em algum momento, vai passar. Por isso, o nosso foco deve estar em Jesus. 2 Coríntios 6. Paulo nos apresenta como cooperadores de Deus. Ou seja, nós trabalhamos junto a Deus. Trabalhamos com Ele. Por isso, o apóstolo apresenta quais as adversidades que ele tem suportado por amor a Jesus Cristo. Mas ele deixa claro que embora enfrente muitas coisas, recomenda aos irmãos que as suportem por causa de seu valor inestimável. Por fim, ele aconselha os coríntios a manterem-se puros. Devemos abandonar o jugo desigual com infiéis. Devemos abandonar práticas mundanas, ambientes mundanos e muitas vezes pessoas mundanas, cooperadores de Deus. As adversidades da vida cristã. O jugo desigual. As adversidades da vida cristã. Para que eu e você tivéssemos acesso à mensagem do Evangelho, os nossos pais na fé tiveram que pagar um preço alto em suas vidas. Em 2 Coríntios 6 o apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso. Na descrição das coisas que ele já havia enfrentado por amor a Jesus, está muita perseverança, sofrimento, escassez, decepções e tristezas, prisões e confusões, espancamentos, pobreza, quase morte, etc. Pelo relato do apóstolo vemos que a vida cristã não é um grande parque de diversões, mas uma jornada de desafios extraordinários, que na maioria das vezes vão. O convite de Jesus para segui-lo, neste sentido, é o de levarmos a cruz diária para ser seu discípulo. Devemos lembrar ainda, que a primeira opção do cristianismo não é fazer com que nos sintamos bem, mas gerar em nós a consciência de que somos pecadores e que precisamos da salvação em Jesus. Paulo sabia quem ele era sem Cristo, e agora transformado pela graça de Deus, tudo o que ele quer é servir ao Senhor ainda que isso lhe custe a própria vida.
Ainda hoje, muitos dos nossos irmãos e irmãs vivem em situações de extremo risco por causa de sua fé. Passam por privações, são expulsos de suas casas e famílias, espancados e, por vezes, mortos. Que o bondoso Deus nos ajude a viver debaixo de sua graça, sendo fortalecidos pelo Espírito Santo, para que mesmo em meio às muitas aflições, permaneçamos firmes na fé. Custar muitas coisas que amamos e consideramos preciosas. 2 Coríntios 7. Paulo exorta aos coríntios para que eles se santifiquem. Isto porque as inúmeras promessas de Deus só podem ser recebidas mediante o temor a Deus e a santificação. Ele dá destaque à chegada de Tito, pois sua presença trouxe alívio e descanso. Paulo enfrentava conflitos internos e externos. E Deus o usou para trazer descanso ao apóstolo. Paulo também fala sobre a tristeza dos coríntios causada pela primeira carta. Ao invés de lamentar, ele revela alegria e satisfação, pois o efeito dela produziu o arrependimento. Purifiquemo-nos de tudo. A chegada de Tito. A tristeza segundo Deus. A tristeza os levou ao arrependimento. Os coríntios ficaram muito tristes após a leitura da carta de 1 Coríntios e ao saber disso o apóstolo Paulo celebra, porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Diferentemente da tristeza mundana, que nos leva à culpa e ao remorso, a tristeza segundo Deus nos conduz ao arrependimento, conforme podemos ler em 2 Coríntios 7:10. Após dizer isso, Paulo faz uma lista de todos os benefícios que foram produzidos nestes irmãos, graças a esse quebrantamento, dedicação, desculpas, indignação, temor, saudade, preocupação, desejo pela justiça. Ou seja, eles foram aperfeiçoados pela repreensão. A nossa geração precisa refletir sobre o que é dito em 2 Coríntios 7, especialmente os ministros do Evangelho. Pois, muitas das nossas pregações falam sobre bem-estar e sobre como Deus deseja o nosso bem, mas há pouquíssima exortação. Mas veja como a repreensão segundo Deus foi bênção para esta comunidade. Não devemos nos acomodar a ouvir aquilo que gostaríamos de ouvir, mas sim ao que precisamos. Afinal, devemos ter em mente que a palavra de Deus é pura, seja para encorajar ou exortar. Por meio dela o Espírito Santo nos molda a imagem e semelhança do Senhor Jesus, portanto, não podemos escolher o que ouvir. Assim como na Páscoa judaica, na Santa Ceia, precisamos nos alimentar de todo o Cordeiro Jesus e não apenas de partes dele.